missionária, a garra, a vontade de lutar. E por onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Esta vida aventureira, meu grande apóstolo, Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé recebeu em Jesus, pelo Espírito Olá, hoje é 2 de dezembro de 2020. Está começando mais uma noite de oração aqui na Congregação São Lucas e desde já peço desculpas aí pela imagem ao fundo, é que já estamos em processo de mudança, arrumando algumas caixas e assim por diante. De maneira especial começamos a trabalhar hoje o segundo artigo do Credo Apostólico, e nós vamos trabalhar só metade, porque é um artigo razoavelmente extenso, conforme as explicações no Catecismo Menor. Então penso que é bastante significativo que a gente trabalhe com mais calma, e assim a gente consiga fazer um discernimento adequado de todas as questões, possamos nós então ler os textos bíblicos, e os comentários a respeito do segundo artigo. Tá legal, gente? Então fica esse convite. Se você tiver o seu catecismo em casa, sugiro que você leia o seu catecismo algumas vezes, não somente o tenha na estante para que alguém da infância estude. Mas o catecismo é importante que a gente possa estudar com naturalidade e frequência. Então vou começar lá na página 91, se você quiser acompanhar no seu catecismo. Segundo artigo do Credo Apostólico, que diz assim: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Muito bem, mas o que significa dizer isso? É importante que a gente não seja apenas um repeteco, um papagaio que repete as coisas sem pensar a respeito. Mas é importante que a gente tenha clareza quanto ao significado e a importância que este artigo tem na vida de fé dos cristãos. Quando as pessoas nos perguntam por que você crê em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, você também possa explicar todo esse segundo artigo dizendo assim, creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte, para que eu me pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. E agora nós vamos ver algumas questões a respeito. Algo do tipo, do que trata este artigo? E a resposta é, trata da pessoa de Cristo, trata de Jesus Cristo, trata daquele que é o nosso Salvador. Quem é esse Salvador? Desde a sua geração até a sua morte, ressurreição e a promessa do juízo final, quando virá de julgar os vivos e os mortos, né? Por que se chama Jesus Cristo? Chama Jesus porque é o único Salvador de todos os homens. Atos 4, versículo 12 vai dizer assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mateus 1, 21 também nos diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E por que se chama Cristo? Chama-se Cristo, o Messias, que quer dizer ungido, porque foi ungido com o Espírito Santo, sem medida para ser o nosso profeta, sumo sacerdote e rei. E agora vamos ver os textos bíblicos que falam e testificam a respeito dessa afirmação. Em Salmo 45, versículo 7, nos é dito, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Pai, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Em Atos 10, versículo 38, também nos é dito, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quem é Jesus Cristo, então? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Por que cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Porque a Escritura assim lhe atribui nomes divinos, qualidades divinas, obras divinas, honras divinas. E aí vejamos uma sequência de textos aqui que nos afirmam e testificam essas afirmações de nomes divinos, qualidades divinas, obras divinas, honras divinas. Vejamos. 1 João capítulo 5, versículo 2 vai dizer assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Romanos 9, versículo 5 diz assim, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. João 20, versículo 28 diz assim, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Jeremias 23, 6, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Salmo 2, versículo 7 ainda nos diz a respeito de Jesus Cristo. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. João 3,16 vai dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do mesmo modo, Romanos
8,32 vai nos dizer: aquele que não poupou a seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? João 1, versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Mateus 28, versículo 18 diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E João 21, versículo 17 nos é dito: Senhor, tu sabes todas as coisas. E também em Mateus 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí segue aqui ainda, vejamos. Em João 1, versículo 3, ainda nos fala a respeito de Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus 1, versículo 3, diz: ele, o Filho, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Mateus 9, versículo 6, nos é dito: o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. João 5, 27 também nos diz: o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E João 5, 23, que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Então é importante a gente se dar conta dessas coisas, que não tem como nós chegarmos à salvação se não tivermos a fé em Cristo Jesus. Hebreus 1,6 vai dizer assim, ó: todos os anjos de Deus o adorem. Porque cremos que Jesus Cristo também é verdadeiro homem. A Escritura chama expressamente de homem e ele atribui as partes essenciais e as funções próprias ao homem. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lucas 24, versículo 39 ainda nos diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Vejamos. Quais são, portanto, as duas naturezas unidas em Cristo Jesus? São unidas em Cristo a natureza divina e a natureza humana. Não tem como você separar, dizer: não, mas isso aqui é só a natureza divina. Não, isso aqui é só a natureza humana. É algo do tipo, eu gosto muito de falar quando falo da Santíssima Trindade, né, que nem a confissão do credo, é assim, ó, nessa imagem aqui, ó, a imagem não, nesse pedacinho de madeira que eu fiz. Quando você fala de Deus, você automaticamente está falando junto de Jesus e está falando de Deus e Espírito Santo, tá? Então, quando eu falo de Deus, eu não tenho como não falar da ação do Espírito Santo e de Jesus. Estão juntos no mesmo lugar. Santíssima Trindade, tá? Vejamos. Romanos, né, falando sobre a natureza divina e humana, Romanos 9,5 vai dizer assim: deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Em João 1, versículo 14, vai dizer assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos é dito: evidentemente, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bem isso. Então, Jesus é a natureza divina e humana em Cristo Jesus, tá? Colossenses 2, versículo 9, nos é dito:
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a união das duas naturezas numa só pessoa, né? É importante a gente se dar conta disso. E aí quando alguém vai dizer, ah não, mas Jesus está no céu e esqueceu a gente, não cai nessa conversa. Jesus está presente com a gente. Deus vivo encarnado, pois não tem como você olhar para Jesus e não enxergar ao Deus Criador, que mantém, que é piedoso, que nos dá tudo quanto precisamos. Isaías 9, versículo 6 nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Mateus 28, versículo 18, nos é dito, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28, 20. Atos 3, 15 nos é dito, mataste o autor da vida. 1 João 1, versículo 7, nos testifica a respeito de Cristo, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma maneira de comunicar as qualidades de Cristo, aquilo que Jesus faz em nosso favor. Vejamos ainda. Para que fim o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus fez homem para remir e salvar a humanidade pecadora. Em Mateus 18, versículo 11, nos é dito, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E agora, por que o nosso Redentor tinha que ser verdadeiro homem? Nosso Salvador tinha que ser verdadeiro homem para que, como substituto de todos os homens, pudesse cumprir a lei, padecer e morrer. Interessante essa percepção. De que se um homem pecou, o mesmo homem deveria de resgatar. Mas o homem carnal, por natureza, o homem feito do pó da terra, por si só não poderia fazer. Teria que ser o próprio Deus encarnado na forma de homem, para que nos resgatasse. Em Mateus 3,15 nos é dito, Deus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Em Hebreus 2, versículo 14, nos é dito, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quer dizer, com a morte de Cristo, ele assim destrói os poderes do próprio diabo. Tá legal, meus irmãos? E nós ficamos aqui, ainda tem mais algumas coisas sobre a pessoa, a natureza de Cristo, né? Que nós vamos seguir na próxima semana. Então, próxima semana, segundo artigo da criação, parte 2. Combinado? E agora, vamos falar com Deus em oração. Deixe-me ver se tem algum pedido aqui. Meus irmãos, às vezes, acho que estão bem tranquilos, pois normalmente não tem feito pedido de oração, é uma pena. Mas ainda dá tempo, se você se sente necessitado, logo abaixo do link aqui do Facebook ou do YouTube, pode colocar seus pedidos, nós vamos interceder por você. Tá legal? Vamos falar com Deus de modo especial, incluímos a Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique, incluímos o estado do Amapá por completo, Macapá, a Congregação Cristo para Todos, a Congregação São Lucas do bairro Harmonia em Canoas. Também pedimos que Deus abençoe o nosso país, os nossos governantes eleitos, os prefeitos, os vereadores, para que possam fazer o seu melhor, tá bom? Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu que na Tua bondade e misericórdia vieste ao nosso encontro na pessoa de Cristo Jesus, te revelando quem Tu realmente és, um Deus compassivo, misericordioso e bondoso. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo quanto tens feito em nosso favor, por teres cuidado de nós, dando-nos a Tua santa paz e bondade. Ainda te pedimos humildemente, conduza-nos na Tua graça para que possamos te servir
e de maneira muito carinhosa também possamos anunciar o teu evangelho para todos os povos. Humildemente nós te pedimos em favor da Igreja da Cristã da Concórdia de Moçambique, que tem passado momentos de turbulência, momentos difíceis. Cuida para que todos os projetos, encaminhamentos em favor da Igreja sejam de favoráveis conforme a tua santa vontade. Tu bem sabes, ó Pai, do que estou falando e clamo por tua ajuda e tua orientação. Do mesmo modo, Senhor Jesus, pedimos em favor da congregação São Lucas do bairro Harmonia, dê discernimento, sabedoria para as pessoas, dê-nos a autonomia de estarmos na igreja, trabalharmos pelo Evangelho, nos preocuparmos uns com os outros. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus, na tua infinita bondade e graça, derrama sobre a congregação Cristo para todos de Macapá, tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua proteção, e que também possamos ser motivo de alegria para os nossos irmãos e eles para nós quando nós lá estivermos a partir do próximo ano. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus, cuida dos nossos governantes, os que já estão governando e também daqueles que irão assumir cargos de responsabilidade, tanto os prefeitos e vices, como os governadores, para que exerçam com fidelidade e honradez as suas funções para o próximo ano, para o próximo pleito. Te pedimos ao Senhor Jesus que a tua paz reine em nosso país, dê-nos a tua tranquilidade, conduza cada um conforme a tua vontade. Livra-nos de calamidades, livra-nos da seca, livra-nos das cheias, livra-nos de tudo aquilo que venha causar dano ao nosso corpo e também ao nosso próximo. Te pedimos ao Senhor Jesus que conduza todas as coisas na nossa vida, te agradecemos de maneira carinhosa por todos os aniversariantes desta semana. Pedimos ao Senhor Jesus que na tua infinita graça e bondade tu derrame sobre eles o teu cuidado e a tua proteção. E tudo está em tuas mãos, nós dependemos de ti, assim nós confiamos e a ti nós oramos. Em teu nome, Jesus. Amém. Oramos a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, então, vamos confessar nossa fé com as palavras do Credo Apostólico que nós estamos estudando, entendendo como é que funciona, como é que é os textos, como é que é as explicações, a aplicação desse texto maravilhoso, essa síntese do Credo Apostólico, tá? Então vamos confessar a nossa fé. E aí você diz, para que toda noite de oração o pastor quer fazer a confissão de fé? Porque é importante ter clareza quem está sobre nós, nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo, estendendo a sua mão bondosa sobre cada um de nós, tá bom? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Oramos a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, obrigado por sua companhia. Vou deixar vocês assistindo agora mais um vídeo de canções belíssimas vindo da África, lá dos nossos irmãos em Moçambique. Que Deus abençoe e espero que vocês possam curtir bastante. Que Deus abençoe. Tocamos a vida.